Vivemos tempos em que é preciso lembrar o óbvio. Arte não é licença para atacar valores, infância não é terreno neutro, fé não é objeto de escárnio. Dinheiro e patrimônio públicos têm limites, têm propósito e têm valor. Neste episódio de estreia, vamos entender o projeto de lei 71 de 2025, que tramita na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, como sendo uma possível resposta firme à apologia ao crime, à erotização precoce e à intolerância religiosa. Está começando o Conversa Magna. Fala pessoal, meu nome é Fernando Ferreira, muito prazer, comigo o meu companheiro de trincheira Guilherme Martinelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento que estejam assistindo. Bem-vindo à Conversa Magna e esperamos que todos saiam daqui mais cultos, mais preparados do que quando entraram. E conosco convidado Caleb Garbim, vereador aqui da cidade, Caxias do Sul, bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Administrativo e Gestão Pública, com a sua formação de vida voltada à evangelização e projetos sociais, sobretudo entre crianças e adolescentes. Bem-vindo, vereador. Tamo junto, um prazer estar com vocês aqui, Fernando, também Guilherme, essa banca qualificada de doutores aí, agora streamers, né, podcasters aí, hosters de podcast, então muito prazer estar com vocês aqui, feliz em poder contribuir de alguma forma com toda essa construção aí que já foi brevemente introduzida, né? Bom, o prazer é nosso, acho que para colocar, né, ter um vereador no primeiro episódio, já digo que o senhor está na história do podcast, é o primeiro episódio, Caleb Garbim. Isso aí, o primeiro episódio, o primeiro vereador, né? Exatamente. Isso aí. Bom, com relação à temática, a gente vai contextualizar, até a oportunidade também do senhor contextualizar. Eu vou começar com uma pergunta já de cara. Qual o risco para a sociedade quando o poder público, de uma forma direta ou indireta, financia, seja com o recurso aplicado, seja com espaço cedido, para artistas, ou assim que se autodenominam, que de alguma forma fazem apologia a práticas criminosas, por exemplo? Primeira coisa, acho que a gente tem que entender e lembrar que quando nós falamos de dinheiro público, nós falamos do dinheiro privado que é administrado pelo ente público, né? E o dinheiro público é uma premissa que, na cabeça de muita gente, dá a ideia de que vem do além ou é gerado pelo ente público, quando, na verdade, nada mais é do que o somatório, né? A totalidade do imposto que é pago por cada um de nós cidadãos. Então, não existe um dinheiro que não tenha vindo da carteira, do bolso, da poupança, da conta bancária de alguém que trabalha e contribui com a sociedade. Isto posto, a partir de então, nós precisamos também lembrar de uma outra premissa, que é justamente a transparência da utilização do recurso público. Então, junto com essa ideia de que o dinheiro público é o dinheiro privado apenas administrado por um ente público, vem o segundo fator, que é a premissa de transparência. E o bom uso, né? A probidade em cima da administração, da gerência, do zelo com relação ao dinheiro público. E quando nós falamos de cultura, já que o projeto trata justamente sobre isso, nós estamos em um campo aí amplamente fértil e com muitas hectares, já que estamos falando em campo, né, de exploração, para nós entendermos até que ponto vai o limite de uma construção cultural e até que ponto nós começamos a, de fato, ultrajar e ferir o seio da sociedade. O esteio social, o esteio familiar, toda a construção que se dá em cima de valores, de princípios que nos norteiam enquanto sociedade. Então, é em cima disso, né, o espírito do projeto de lei, eu ia dizer o espírito da lei, mas ainda não foi aprovado, né? Claro. O espírito desse projeto de lei nasce justamente desse anseio da preocupação de saber como lidar com recursos públicos e aonde nós estamos levando a sociedade a partir de uma construção cultural. O senhor é presidente da comissão... Presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, que inclusive é uma comissão estreante na Câmara de Vereadores, né? Essa comissão, ela era... a pensa ali estava junto com Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, aí Cultura, Esporte e Lazer. Então, aí são 7, 8 temas que você tem para explorar e durante um ano, que é o tempo, né, regimentalmente, tradicionalmente, que a casa tem, quase não consegue não conseguia-se, né, explorar os assuntos. E agora, eu gosto de pensar que são duas temáticas, né, cultura e esporte e lazer aqui do outro lado, porque não tem como desassociar esporte e lazer, né, e bem trabalhado consegue vincular os dois, inclusive, porque cultura tem também correspondência ao esporte, né, e vice-versa. Martinelli, se quiser expandir a contextualização do tema. Bom, para começar, a gente vê que esse projeto de lei, que é o 71 de 2025, ele tem uma inspiração num projeto também de São Paulo, que foi proposto pela Amanda Vettorazzo, né? Que, no caso, eles chamam de PL Anti-Oruan, exatamente pelo MC, chamam de rapper, trapper, que teria feito apologia em demasia ao crime, principalmente ao pai dele, o Marcinho, né, BP, se não me falha a memória,
que, enfim, pedindo a liberdade dele e também exaltando o Comando Vermelho. Tá? Tanto que esse projeto, além da Amanda Vettorazzo, como vereadora de São Paulo, ter feito essa proposta, ela também traz isso com o Guto Zacarias, que fez isso a nível estadual, que ele é deputado estadual do União Brasil em São Paulo, e ele também traz isso como um Kim Kataguiri, tá? Que daí o Kim Kataguiri é o deputado federal também por São Paulo, no Partido do União. Então todos eles já trabalham esse sistema para combater exatamente o quê? O encaminhamento de recursos públicos, tá? Para artistas que estejam fazendo apologia ao crime. Então a intenção aqui é exatamente o quê? Blindar as crianças, porque quando tu é uma criança, tu tá suscetível a uma lavagem cerebral. Com certeza. Terreno fértil, né? A criança é... Exatamente, é o terreno fértil. Então quando a gente tem esse terreno liberado, automaticamente tu tá vendo um artista, aquele artista ele tá mostrando poder, ele tá mostrando fama, a criança ela não consegue entender algumas palavras que são utilizadas e ela entende aquilo como se fosse algo bonito. E ela acaba crescendo com essa lavagem cerebral para poder se desenvolver. Então a Amanda Vettorazzo ela traz esse projeto, tanto é que sofreu ataque ao ponto de Oruan e sua corja começarem a vir com o palavreado de dar jack a ela, que é um sinônimo do estupro, né? Estupro. Então a gente vê que começaram a falar isso. Porque quem não tem capacidade de intelectual e de entendimento automaticamente vai para agressão e para ameaça. Então, quando a gente vê que tem essa similaridade, eu gostaria de entender se teve essa primeira inspiração no projeto da Amanda Vettorazzo, do MBL, para começar a desenvolver aqui em Caxias, ou se já era uma pauta que já tinha interesse de se trazer quando estava começando a concorrer à vereança. Olha, acho que é um somatório, Martinelli, porque... existe um fator, hoje mesmo eu estava gravando um podcast na Câmara de Vereadores e falei justamente sobre isso, né? Eu procurei um partido conservador, vamos usar essa expressão de direita, né? Porque a direita é mais ampla do que o conservadorismo, né? Existem os liberais dentro da direita também. Então, eu procurei um partido de direita não para me identificar com um partido de direita, mas sim porque eu já era alguém de direita e aí encontrei o partido que abraçava, não na sua totalidade, obviamente, porque eu teria que fazer um partido, né, para ser a totalidade daquilo que eu penso, mas mais próximo daquilo que existe e mais próximo da coerência. É importante dizer isso porque em tempos onde surgem políticos, vão e voltam, mudam de partido, mudam de posição ideológica, inclusive assim de uma hora para outra, a gente precisa pontuar, né? E até pela construção social, cultural, familiar que eu tive voltada pro cristianismo, isso contribuiu muito para a minha tomada de decisão. Por exemplo, eu sou o tipo de cara que jamais militaria na esquerda, jamais apoiaria, por exemplo, PT, PCdoB, PSOL, PCO, Partido Verde, coisa que eu valha. Não é um marxista, resumindo. Não existe coerência para mim dentro disso. Agora, existe um campo de centro-direita e direita onde pode ser ocupado por nós, né? Então, primeira coisa é isso. Já vim para a política com essa premissa do conservadorismo inerente a mim. Em segundo, esse projeto da Amanda Vettorazzo serviu sim de inspiração, né? É chamado popularmente, nacionalmente, de lei anti-Oruan, que inclusive também foi motivo de inspiração ao deputado estadual Guilherme Pazin, que é do nosso partido, Perfeito. Que também apresentou na Assembleia Legislativa projeto semelhante, e a vereadora Mariana Lescano, que também é do nosso partido, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, eu acho que isso se soma. Em terceiro lugar, eu acho que aí sim uma grande contribuição das duas figuras que estão aqui à minha frente, né? Que ajudaram também nessa construção. Vossas excelências aí contribuíram bastante para que esse projeto, principalmente no que diz respeito à parte teórica dele, a construção teórica, legislativa, pudesse ser apresentada, ser bem moldada, né? Nós pudéssemos apresentar lá enquanto vereadores. E por que existe a preocupação, né, com relação ao projeto cultural? Porque a cultura... ela é baseada no comportamento, e comportamento molda caráter e determina quais são nossas ações e omissões, inclusive. Então, com base na nossa cultura, vai ser a nossa ação, é inevitável. Um belo exemplo, eu não me recordo, enquanto criança, morando com os meus pais, desde quando me conheço por gente, como a gente usa a expressão, até o dia que me casei e saí de casa, de alguma vez, estando meu pai em casa, junto com a minha mãe, precisar a minha mãe ir abrir a porta, ou eu tenho que abrir a porta após alguém ir lá e tocar a porta, ou a campainha, ou o interfone. Porque o princípio, a cultura, de novo, cultura que se criou em casa foi o quê? O homem deve defender a sua esposa e a sua prole, o seu filho. Então, haja visto isso, meu pai tomava a frente, não existia a menor preocupação. Eu estava brincando, alguém batia a porta, eu continuava brincando, porque eu não precisava me preocupar e pensar... Se sentia protegido. Exatamente, eu tenho que ir, minha mãe vai, quem vai? Não, meu pai ia e tomava a frente. Então, é apenas um pequeno exemplo que eu estou dando para que nós possamos contextualizar e entender que a cultura vai formar o pensamento da sociedade. Um projeto como esse está intimamente ligado aos caminhos que a sociedade vai tomar. Se nós começamos a abrir
em nome de uma liberdade de expressão e em nome de não podemos censurar nada, porque existe uma crítica forte no que diz respeito à censura por um segmento político, nós começamos a abrir demais o seio da sociedade, nós vamos começar a entrar numa incoerência que acontece hoje com a esquerda brasileira. Que o comunista da década de 70, 60, 80... revira-se no túmulo uma hora dessas, né? Um Che Guevara da vida, por exemplo, contemplando a esquerda que hoje protesta em praça pública. Por exemplo, defendendo o movimento LGBT, defendendo o Irã, agora nessa guerra que nós estamos vendo com Israel. O Paquistão também. Ali, o Paquistão. Mas é um ponto interessante nisso que você está falando, é exatamente aquela coisa da teoria da janela de Overton, né? Que tu começa a dar pequenas concessões para evitar o transtorno, o litígio. A mesa das janelas quebradas, né? Exatamente. Tu começa a dar pequenas concessões e quando tu percebe, as concessões se tornam uma regra. E ao se tornarem a regra, a gente acaba entrando numa espécie de anarquia. É um desvio padrão. Pode ser 1 centímetro aqui, mas no longo prazo, esse 1 centímetro pode se tornar quilômetros, né? É como começa um rio. É aquela coisa, tu desvia 1 centímetro o rio, ele vai começar a mexer em toda a estrutura que se segue. Exatamente. Então, acho que é justamente nesse sentido que o projeto vem para tentar suprir essa lacuna, né? Tentar ser um balizador, não ser um poder moderador ou qualquer coisa do tipo. Acho que a ideia não é isso. Não é um projeto fundamentalista, como pode surgir uma crítica eventual, né? Um projeto baseado... porque tu é um cristão evangélico. Não, se fosse um cristão evangélico, eu não falaria, por exemplo, em aspectos de intolerância religiosa. Eu iria criticar toda e qualquer religião e a minha não teria nenhuma crítica. Mas não é isso. Perfeito. É o contrário. Eu estou dizendo que a intolerância religiosa por meio do poder público, né, com financiamento público, não deve se dar por conta desse projeto. Nós não estamos falando daquilo que é privado, em que pese o fato de que no que é privado existe Código Penal, Código de Processo Penal, que também vai disciplinar, né? Perfeito. Tem, inclusive, uma bastante polêmica em São Paulo, os próprios condomínios, né? Condomínios residenciais que alguns condôminos promovem festas, né? Jovens, especialmente, e aí causam perturbação de sossego a todos os outros, e aí, mas eu estou na minha propriedade privada. Não, você está convivendo em sociedade, num condomínio. Existe um regramento do Exatamente, grupo. Né? Inclusive tem uma convenção para isso. Termina quando começa do outro. Perfeito. Então, mas assim, vereador, com relação à lei aqui, a gente vê exatamente o ponto. Vou pegar uma água aqui. Fica à vontade. Nesse sentido, fundamentação para a lei a gente tem, tá? A gente tem o artigo 227 da Constituição Federal, que já fala da questão da proteção integral à criança e adolescente. Então, isso está previsto. Quando a gente fala ali do artigo 37 também da Constituição Federal, nossa Carta Magna, também traz a questão de moralidade administrativa. Então, a gente está trazendo todos os princípios que são embasados. Não é uma lei que ela é fruto do teu desejo, fruto apenas de uma crença particular. Exatamente. Não, ela se baseia, ela segue uma Constituição e as leis que a seguem. Ela tem um esteio, né? Ela está ancorada. Perfeitamente. Se me permitem só fazer, até para compartilhar com o pessoal, a ementa, tá, desse projeto de lei, dispõe sobre a vedação ao financiamento e apoio pelo município de Caxias do Sul a eventos, ações, projetos, seminários, exposições, campanhas e manifestações que promovam apologia a práticas ilícitas, crimes e outras, enfim, ações nesse cunho, intolerância religiosa, conteúdos sexualizados ou que atentem contra a dignidade humana e dá outras providências. Parece um tanto quanto óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, como eu fiz a introdução. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que dizer que a grama é verde. Exato. Né? E provar ainda, não basta dizer. E compartilhar também aqui, que depois eu vou para a segunda pergunta, o senhor já fez uma breve introdução. Pode pensar o senhor Fernando e Guilherme, pode chamar de tudo, não tem problema nenhum. Não, isso aí. Não, formalidade tá. Esse projeto aqui, nós tivemos o parecer técnico do IGAN pela constitucionalidade dele. Com um breve ajuste ali, mas que não tira a essência. E um trecho desse parecer, que na verdade é o seguinte: inicia-se um projeto de lei, o vereador está aqui para ser testemunha disso. Se deflagra um projeto de lei dentro da Câmara. A Câmara de Caxias tem 2 institutos, não sei se mudou, que eles fazem um parecer técnico sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto. E um trecho diz o seguinte: as vedações propostas no PL, embora tangenciem a atuação da administração pública local, não tratam de criação de cargos, aumento de remuneração, organização administrativa, matéria tributária, etc., que seriam de iniciativa privativa do prefeito. Então aqui a gente já mata que o vereador não pode trabalhar essa matéria. Exato. A plena constitucionalidade de deflagrar o projeto a partir do vereador. O PL visa a regulamentar a aplicação de recursos públicos e o financiamento público, inclusive por patrocínios, de eventos, o que se enquadra na competência legislativa geral do município para dispor sobre assuntos de interesse local. Portanto, a gente está tratando aqui de uma matéria que há plena constitucionalidade, legalidade. Dado parecer, inclusive, pelo exatamente, pelo órgão independente. Exato, parecer técnico do IGAN, que presta serviço para o Poder Legislativo,
para então, posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer o seu parecer político, jurídico, a partir da comissão, e depois leva para os vereadores votarem. Então, aqui já temos uma informação extremamente positiva, porque daí, de novo, a gente está aqui buscando, a partir desse PL, que foi subscrito pelo vereador, moralizar aquilo que o Martinelli falou, moralizar a aplicação, né, dos recursos, porque, convenhamos, acho que ninguém quer que o Estado promova apologia a práticas ilícitas, que financie, que aplique o dinheiro privado administrado pelo ente público para ações que coloquem as crianças em situações de uma sexualização precoce, que como nós tivemos aqui aquela questão da Ordovás, né, que foi inclusive um pênis com exato, não é crucifixo, no terço, um terço. Tem um crucifixo no terço também, tem um crucifixo no terço. Mas com um terço ao entorno, né, no contorno geográfico do mapa do Brasil, né? Com uma prática completamente de intolerância religiosa para com o cristianismo. Em ambiente público. Em ambiente público, Esse então... é o fator que tem que ficar claro, que nós estamos disciplinando a prática pública. Exatamente. O uso do recurso, o uso do erário, um servidor está lá guiando, né, a toda aquela estrutura, enfim, disciplinando o que está acontecendo naquele ambiente que é público. E teve uma ampla crítica, né, àquela situação, no entanto, o executivo manteve, né? A gente não está dizendo que não pode ser feito no seu âmbito privado. O Estado é laico, não é laicista, não impede que as pessoas das mais diversas religiões estejam dentro do espaço. É normal, tranquilo. A questão é avalizar, aplicar recursos e dispor dos seus espaços, especialmente para a intolerância religiosa. Inclusive é importante que se diga, né, e se pontue a diferença de laicidade e laicismo, né? Porque existe uma confusão muito grande de que a laicidade seria um salvo-conduto para um Estado ateu. Quando na verdade não é isso, né? A laicidade é liberdade religiosa em sua mais pura essência, que oportuniza que toda e qualquer religião possa se manifestar sem prejuízo de outrem, com relação ao Estado, e inclusive o ateu também possa estar presente. Perfeito. E ser representado por quem quer que seja, né? Poder manifestar o seu culto, ou se é que é assim, eu posso dizer uma vez que é ateu. Agora, o laicismo que tem a sua gênese na França, é uma negação à religião, que é o que nós temos, por exemplo, na Coreia do Norte, em ditaduras. E o que nós queremos não é uma negação da religião. Não existe nada mais político. Às vezes eu ouço esse discurso na Câmara de Vereadores e para mim, uma incoerência na pura essência. Alguém dizer assim, olha, política e religião não se misturam. Não tem nenhuma fala mais política do que dizer isso, que política e religião não se misturam. Tá cortando uma parcela da sociedade. Exato, porque a política bebe da religião e vice-versa. A Constituição garante a liberdade religiosa. Perfeito. Então, assim, se um vereador, se um deputado, um mandatário, qualquer pessoa pode professar sua fé, por exemplo, no comunismo, eu preciso ter a minha liberdade, primeiro de expressão e segundo religiosa, de professar minha fé em Cristo. De acreditar que o evangelho é o melhor caminho. Não só como uma regra de filosofia, mas como um caminho eterno, um caminho de salvação. Perfeito. Ponto. Porque se alguém pode ir com liberdade defender o comunismo que matou milhões de pessoas ao redor do mundo, eu posso defender o cristianismo que salvou milhões de pessoas ao redor do mundo. Até quando você fala da questão de cristianismo, a gente tem um ponto que é interessante levantar. Hoje, esse ataque ao cristianismo, seja a religião católica ou evangélica, ele acontece porque, querendo ou não, se concordam comigo, o cristianismo ele prega o amor. Ele prega aquela questão... A tolerância, o respeito. A tolerância, o dar a outra face. A verdadeira tolerância, né? Aquela questão, ser manso de espírito em alguns aspectos são colocados. Então, quando tu tem uma religião que automaticamente ela prega o amor, a paciência, a tolerância, tu tá fazendo o quê? Tu tá trazendo uma religião que ela aceita todo o posicionamento, todo o ponto de vista, todo o pensamento que possa existir no indivíduo. Perfeito. Agora, se a gente tá em um estado... Tá? Não vou citar aqui nomes, mas todos sabem que temos ali no Oriente Médio, no leste europeu, que existe o quê? Uma ditadura religiosa. Uma teocracia, né? Exatamente. Logo, quando a gente está numa religião onde não se tem regra, não se tem domínio exatamente do que tu quer fazer, tu tem que seguir aqueles dogmas à risca, como temos no islamismo, por exemplo, porque a gente não vê isso sendo feito contra Allah. Eu sei que isso é um discurso batido em alguns aspectos, mas tu vê que tem religiões que não são atacadas exatamente pelo medo que se tem, entende, de uma represária. Isso não existe no catolicismo, existe no evangelho, com os evangélicos, por quê? Se prega a paciência. E não é um medo subjetivo, né, Martinelli? É um medo objetivo. Por exemplo, olha o que aconteceu com aquele... É a execução própria. Aquele jornal Charlie Hebdo, lá na França. Exato. Que se posicionaram. Né? Explodiram. Foram alvos de... Exatamente, foram alvos de ataque. De ataque terrorista. Então não foi um ataque de alguém foi lá, se posicionou, gravou um vídeo, escreveu uma coluna, publicou algo. Não, um ataque físico, terrorismo. Exatamente. Né? Porque exploraram
um tema que do lado de cá é liberdade de expressão, mas do lado de lá não se interpreta dessa forma. Exato. Então é muito fácil tu pegar e colocar um símbolo que é importante para algumas pessoas. Tu pode não concordar, tu pode não seguir aquela religião, mas é importante para algumas pessoas. Isso então aí. é muito fácil tu atacar esse símbolo porque tu sabe que dali não vai vir um ataque, entende? Não vai vir um ataque para te desrespeitar, não vai vir um ataque que atente contra a sua vida. É fácil fazer isso, mas a gente não vê isso sendo feito contra religiões que já vão pregar o contrário. Tá? Então hoje, se a gente fala que existe uma intolerância religiosa, essa intolerância é exatamente por quê? Eles pedem igualdade, pedem respeito, mas na hora de retribuir a igualdade e o respeito, eles fazem o quê? Eles fazem questão de provocar. Isso é feito o quê? Para dizer, estamos aqui. Eles querem realmente esfregar na cara das pessoas que não concordam com eles, respeitam, mas não concordam com o padrão de vida deles. Eles querem forçar. Exatamente. Inclusive, a gente precisa apontar uma coisa aqui interessante, histórica, para além de toda a contribuição da igreja, desde o primeiro século, a partir de Cristo, passamos pelo terceiro século, quando por meio de Constantino, né, a igreja se vincula ao Estado, né? Se eu não, ele foi legalizado, digamos assim... Mas foi Constantino, né? Sim. Essa vinculação. Em 1517 tem um episódio, e aqui há uma divergência, porque nós temos aqui um católico, um cristão evangélico... Eu sou ateu, né? Não, ele é um negacionista, não serve para ateu. É um negacionista. Antivacina. É o antivacina. Eu não tô te falando que a Terra é plana ou, sei lá, que não, a mas lua tá é longe... de metal. Não é isso que eu tô fazendo. Mas tá longe de ser um ateu também, né, Martinelli? Tá. Agora, talvez um ateu religioso, né? Não um ateu no sentido de Deus. Agora, eu sei que há divergência, mas vou colocar a minha parte enquanto cristão evangélico, né? A contribuição. E não vou falar do aspecto religioso, mas a contribuição que a reforma teve para o mundo. A reforma protestante foi que democratizou o acesso à educação. Isso é uma coisa que as pessoas fecham os olhos, especialmente essa turma da esquerda fecha os olhos para isso. Não consegue entender que até então a leitura da Bíblia, por exemplo, se dava em latim e de costas ao povo. Porque era um idioma que não era acessível a todos. Era uma coisa que... Existia uma elitização do ensino. Eu não gosto dessa palavra elitização, porque dá uma outra conotação, mas, enfim... Sem dúvida. Né? Mas a gente entende onde quer chegar, não existia um berço onde apenas alguma parte tinha acesso, e depois disso se alastrou. E essa liberdade religiosa, essa liberdade de expressão, que era ainda pequena lá atrás, que foi crescendo, evoluindo, avançando, foi o que transformou, por exemplo, Genebra, onde João Calvino esteve um outro grande reformador e transformou a sociedade, transformou Genebra a partir da sua estada lá. E até hoje Genebra é referência no mundo todo. Pelo seu sistema educacional, pela sua história, os prodígios que aconteceram, etc. Então, e todo o Ocidente, né? Eu acho engraçado que quem está no Ocidente quer ir para o Oriente. Alguns, né, no caso, né? Mas quem está no Oriente está desesperado para ter um lugar de liberdade como nós temos aqui ainda. E eu digo uma coisa, o Brasil ainda é a última reserva moral do mundo. O Brasil é a última reserva moral do mundo. Os Estados Unidos estão sob ameaça, só não estão piores porque nós temos hoje alguém lá tido como louco, que é o Trump, que tem bancado muita coisa. É um homem de culhão, vamos ser sinceros. Exatamente, é um homem de posição que não volta atrás em suas posições e tem bancado muita coisa. E em segundo lugar é o Brasil, que é um alvo em potencial, né? Pelo seu tamanho geográfico, pela sua miscigenação, pela sua diversidade cultural, suas riquezas naturais, etc, etc. Mas especialmente pela sua liberdade, né? Em que pese o fato de nós estarmos vivendo momentos sombrios e difíceis aí no sistema judiciário do nosso país, mas ainda é um lugar onde tem liberdade. Agora pega a metade, o leste europeu e vai avançando para o Oriente Médio e Ásia, etc., você escolhe nos dedos. Olha um belo exemplo que aconteceu agora em Israel. A única parada gay que foi cancelada no mundo, lá no Oriente Médio, acontece em Tel Aviv. E as pessoas dizem por aí, parte da esquerda diz que Israel é intolerante. Como é intolerante se permite que em seu território, chamado de Terra Santa, aconteça uma parada LGBT, uma parada gay, uma parada livre? E precisou ser cancelada por ameaça do Irã, que diz ser tolerante. Exatamente. É uma incoerência... Até falo aqui em Caxias do Sul, saindo do escritório há uma semana e pouco atrás, vi pessoas gritando, né, Palestina livre. Isso. Há uns 20 dias, inclusive, eu respondi a essa manifestação e discurso na Câmara. Então esse é o ponto que eu te falo. Estão gritando Palestina livre, só que eles não percebem que o único Estado democrático que tem na região é Israel. Exatamente. Temos que ser franco nesse ponto. Então, falo, é onde convive, Martinelli, judeus, muçulmanos, cristãos, muçulmanos, exato, ateus, pluralidade héteros, de ideias, homossexuais, religiões, tudo. Exatamente, lá tem essa possibilidade. Mas eu digo, tenta fazer isso na faixa de Gaza, como eu falei. Tenta fazer isso lá. Tenta fazer no Paquistão, tenta fazer no Turquestão, tenta fazer isso em Cisão, que a gente fala nem que tem na região, Iraque, Irã. Tu não vai conseguir fazer isso, porque existe uma intolerância muito forte lá. Tanto que é muito interessante tu pegar e verificar como é que eram esses países antes e depois do Islã. Perfeito. E aí que precisa ficar uma coisa clara, a gente vai expandindo o assunto e acaba, né,
Mas eu só quero pontuar isso, que a crítica que se dá não é contra o povo iraniano. Exato. Isso tem que ficar claro. É os terroristas. Exatamente. É o regime totalitário, teocrático, que tem usado o povo como um refém político, como um escudo político, e tem feito esse povo padecer. Você pega vídeo dos anos 70 e 80, o Irã era parceiro comercial dos Estados Unidos. As mulheres com suas vestimentas livres. As mulheres livres, como se fosse, sei lá, Copacabana no Rio de Janeiro. Perfeito. Pessoa tranquila. E hoje, o que aconteceu? A religião levou as pessoas a esse nível. Essa cegueira religiosa levou, esse cabresto religioso levou as pessoas a esse nível. Aí no Brasil dizem que nós cristãos, e agora pouco importa se católicos, evangélicos, protestantes, coisa que eu valha, nós cristãos somos intolerantes e fundamentalistas. Poxa, qual é o último relato que você vê de um cristão tentando explodir, por exemplo, um espaço de umbanda? Não, o último um lugar de tem espiritismo. Um cristianismo ali provocando a remoção do clitóris de uma mulher. Pois é. Então tu percebe que isso acontece lá. E é estranho tu ver uma feminista pregando que lá sim é um Estado democrático, um exemplo a ser seguido. E se juntar à revolução, né? Exato. Vamos juntar a revolução com você, né? Deixa eu fazer mais um corte aqui pra gente puxar a questão da censura, tá? Sob o ponto de vista da arte, não, porque eu acho que o que mais puxa aqui, a intolerância religiosa, acho que a gente já deu um bom panorama, né? Especialmente deixando muito claro isso, aqui não é o Fernando, o Caleb e o Martinelli que estão dizendo, é a história que diz, né? E mostra, evidencia que o cristianismo, ele formou o Ocidente, estruturou o Oriente, que depois se perdeu nas mãos de totalitários, que dá valor à família. São só 2000 anos de história, né? Exato, né? Simplesmente é a entidade humano-divina a maior, a mais longeva, Isso aí. não há maior. Mesmo diante de tantas críticas, mesmo diante de todos aqueles que se colocam como a crítica fundamentalista, que na verdade a gente só tem as nossas regras que nós vivenciamos diante de uma liberdade desregrada de outros. É perfeito. Né? E a gente só quer dizer assim, ó, cada um viva da sua maneira, só que não pode ser imposta àqueles que têm as suas regras. Mas, do ponto de vista, então, voltando à questão dos artistas, eu acho que hoje nós temos uma saga de artistas que não conseguem viver por sua própria conta, que precisa de financiamento público. E aí, vereador, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da censura, que nós sabemos que tem essa argumentação da esquerda, né? Nós já lemos aqui a emenda. O que se trata? E por que eles falam de censura para, por exemplo, quando a gente quer evitar moralizar a administração e aplicação do recurso e dos espaços, apologias, por exemplo, ao tráfico, ao roubo, e o Martinelli depois vai fazer algumas exemplificações para elucidar de vez. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa terminologia censura. É que existe quase que, vou usar essa expressão, existe quase que um fetiche, né, em se qualificar todo e qualquer tipo de freio moral como uma censura. Então eu não posso mais discordar de nada, quer dizer, é liberdade para mim, mas para você é imposição. Então você não pode discordar da minha posição. Por exemplo, esses dias uma determinada vereadora trouxe o assunto de que uma outra vereadora aqui no estado do Rio Grande do Sul acabou sendo esfaqueada, né? Tomou várias facadas sendo morta depois de sair de uma sessão na sua cidade, inclusive. Episódio triste, ninguém vai julgar o mérito no primeiro momento, o que nos cabe é lamentar e nos solidarizarmos com a família. E não há justificativo para se matar uma mulher a facadas, matar qualquer pessoa. E aqui começa uma discussão se foi um homicídio. E aqui, homicídio não é porque é um homem, é porque é um ser humano. Exato. Ou se foi um feminicídio, que não é porque é uma mulher, é porque foi morta em razão de ser uma mulher. Perfeito. Porque daí, então, o atropelamento se torna feminicídio. E aí existe uma banalização do instituto. Então, não é porque morreu uma mulher que é feminicídio. Ela precisa ter morrido pela razão de ser mulher para ser um feminicídio. Primeira coisa é isso. Mas aí, na minha fala, na minha solidariedade, eu disse, olha, a gente precisa defender as mulheres justamente porque as mulheres são biologicamente mais frágeis. Foi essa expressão que eu utilizei. E devem ter a primazia da proteção, como é o caso de mulheres, idosos e crianças. Isso virou um jargão. No filme do Titanic tem uma cena lá que, inclusive, um dos homens é tido como individualista porque pensou em si e deixou a mulher e a criança para trás. Claro. Porque se entende que um homem, na sua mínima essência, seu instinto protetor e na sua hombridade, vai dar a prioridade mulheres à mulher, e crianças idoso primeiro, e uma criança. E depois. Perfeito. Então isso não pode ser só um jargão. E aí a réplica da vereadora foi me responder me dizendo, essa nossa cultura historicamente machista, opressora que existe na sociedade leva o senhor a entender que as mulheres são inferiores aos homens. Veja, eu não disse que as mulheres são inferiores.
Eu disse que biologicamente... Ou seja, ciência. Ciência. É você entregar 50 quilos. Ah, mas tem uma mulher que carrega. Sim, mas é uma em uma a exceção infinidade. que comprova a regra. Né? A exceção, exato. Então, é como dizia Aristóteles, né? Se a premissa somada aqui com a premissa maior com a premissa menor está contrariando a conclusão, elas precisam estar erradas. Então, é algo simples. E aí eu depois consegui responder a resposta dela, fazer já a tréplica nessas horas e explicar. Eu fui criado por um homem que me ensinou que a mulher vai do lado de dentro da calçada. Porque eu sou opressor, machista e... Não, porque eu sou um homem. E se alguém tem que ser atropelado e talvez morrer, então antes que seja eu do que minha esposa. Perfeito. Eu faço isso. Perfeito. A mulher tá ali, a regra que se aplica. Belo exemplo. Naquela mesma semana tinha chovido. Tirei a minha jaqueta, que é impermeável, entreguei pra minha esposa e fui eu na chuva. Perfeito. E não tem problema nenhum com isso. Então, e não é porque eu sou, que homem além da média. Não, acho que todo homem deveria fazer isso com uma premissa. Assim como tu encontra uma senhora na faixa de segurança, ou um deficiente físico, um deficiente visual, tu vai tentar ajudar uma criança, tu vai se abaixar pra falar com uma criança pra estar... Enfim, é uma coisa tão simples. Só que hoje tudo virou esse motivo de cerceamento de liberdade. Então, no que diz respeito a essa questão da censura, dei toda essa volta para falar justamente sobre isso. Quando a opinião é de acordo com aquilo que eu quero, então liberdade. Quando a opinião é contrária à minha ideia, então estão me censurando. Não se trata de censura. A censura que aparentemente se aponta em um projeto como esse, como a Lei Anti-Oruan, que tramita nas assembleias e nas câmaras do Brasil afora, na cabeça desse povo está muito distante daquilo que aconteceu no regime militar, onde talvez a gente possa discutir se houve excesso ou se não houve excesso, se era plausível, se não era plausível. Tem que pensar no momento histórico lá. Não adianta nós anacronismos. Exatamente, tem que olhar lá. Agora, não tem como comparar o que aconteceu lá, nem perto do que nós queremos fazer aqui. Aqui é justamente disciplinar o que já está posto na lei. Por exemplo, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto diz que, salvo o melhor juízo, 2% das vagas do município precisam ser destinadas a pessoas com deficiências, redução de mobilidade. Isso não está dizendo muita coisa. Agora, o que acontece? Precisa de uma lei de nível municipal para regulamentar, para disciplinar aquilo que a lei maior, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já pôs. Então, ela pôs isso e, a partir dessa premissa, nós vamos colocar e regulamentar dentro do município. A mesma coisa o projeto. A ideia não é censurar a arte, a manifestação artística. Quer fazer arte, manifestação artística? Não utilize dinheiro público. Perfeito. Não utilize verba pública para promover a criminalização. Eu não tenho problema em utilizar o dinheiro público para promover a boa arte, a arte sadia. Exemplo, Festa da Uva. Festa da Uva é um evento cultural, familiar, que tem suas várias manifestações, é um evento muito democrático, diga-se de passagem, que tem dinheiro público embarcado ali. A raiz histórico-cultural da nossa região. Perfeito. Exato, e existe um origem culto. da Itália. Perfeito. Alguém vai dizer assim, mas por que nós não estamos... Por que não é uma festa para cultuar o povo indígena, por exemplo? Porque não foram os indígenas que colonizaram a nossa região. Mas eles estavam aqui antes de nós. Ninguém vai discutir esse mérito. A questão é quem colonizou, quem tornou esta cidade cidade? Quais são as raízes? Quais são as famílias? Qual é o registro histórico? Não se está excluindo, só está se dizendo. A premissa maior, o principal, o tronco, que da onde saíram os demais galhos, foi essa etnia. Assim como pode mudar em outro estado, é outro estado. Por exemplo, para nós aqui, festa de São João. É uma coisa que ninguém dá muita bola na nossa região. Agora, nordeste do país. Para o nordeste do país é o período de junho. Porque é uma festa lembrada por todo mundo. Assim como para eles, por exemplo, uva. Uva é uma coisa que não tem lá, não é comum. Agora, festa da uva, vinho, uva, etc., nós temos aqui liderança nesse segmento econômico e cultural do país todo. Então, é uma questão de onde eu estou e qual é a cultura que está sendo desenvolvida. A boa cultura ninguém vai discordar. Eu acho que não tem problema utilizar dinheiro público de maneira responsável. O problema é que o dinheiro público se banalizou, está promovendo apologia à criminalização, a sexualização, erotização infantil, etc., intolerância religiosa. E o principal, o dinheiro público, que não é para financiar o pequeno artista, é utilizado para financiar o grande artista, que faz o L, que fez campanha para algum determinado governo federal, governo estadual, e etc., E aí a gente tem as complicações. A questão, já vou te passar, Martinelli, para a gente fazer essa exemplificação. O vereador deixa a posição dele clara que não tem problema na visão dele a questão de aplicar o recurso público para a boa cultura, né? Eu acredito que, na minha visão, sei o Martinelli que pensa disso, eu fico numa posição de que aplicar o recurso, por exemplo, Caxias do Sul, pode aplicar o recurso para promover a sua cultura, a cultura para valorizar a sua história, a sua
formação, né? Eu lembro, salvo engano, foi em 23 que a vereadora Rose Frigieri disse que a festa da uva não era só para italianos, né? O que salvo engano, não era só de italianos. E daí a gente concordou que não é só para. Porque, de fato, a festa da uva ela é aberta a todo mundo que queira com certeza conhecer a cultura italiana. Até porque é uma festa com financiamento público. Não poderia vedar a participação de ninguém, né? Exatamente. Então a gente está nessa perspectiva. Agora, outros tipos de artistas, tem artistas que publicam nas redes sociais dizendo que é uma censura à cultura, porque a Constituição fala que deve promover a cultura. Cara, assim, ó, se tu vive, depende, como eu falei antes, do dinheiro público para fazer a sua arte, como dizem, cara, tu é um fracassado, entendeu? Tu é um fracassado. Para mim, é completamente cômico, é um tapa na cara do contribuinte ter que financiar determinados tipos de... E outra, não é de gente que está começando. Se é uma pessoa que está começando, e aqui tem o nosso ponto de divergência, né, Fernando, inclusive, mas se é uma pessoa que está começando, na minha visão, vale o investimento para alguém que está iniciando. Agora, o que a gente vê é gente que tem cachê milionário ganhando milhões do poder público. E outra, financiando, em nome de uma cultura, a criminalização, a apologia, por exemplo, ao crime organizado. O cara vai para cima de um palco com um fuzil na mão, dando publicidade a facções que são amplamente conhecidas, Brasil, mundo afora, em nome de que eu estou fazendo cultura, em nome de que eu estou fazendo uma revolução e tal. Não pode haver uma banalização com relação a isso. Inclusive, esse mérito que tu traz, a gente pode discordar, não vejo problema nenhum nisso. Né? A tua posição é uma posição ainda mais conservadora, dá para pôr assim. Mas acho que ficou tão banalizada a utilização do recurso público que é por isso que tem o teu pensamento, por exemplo, que é assim, corta na raiz de uma vez por todas. E eu entendo e respeito, inclusive, essa opinião. Agora, precisa ter esse espaço de entender que a boa cultura, alguém vai dizer, arte não precisa de justificativa, né? E aqui fica não é bem uma assim, questão bem subjetiva, complicada, porque assim, peraí, o que é arte, né? Que tipo de arte eu tô fazendo? Quer dizer, eu riscar que a mesa agora é uma arte? Seria um vandalismo à propriedade alheia. Exatamente. Começa nesse ponto. Existem critérios objetivos pra gente avalizar, beleza, a arte. Exatamente. E aí eu vou passar pra ti, Martinelli. Pra gente, só pra dizer assim, ó, porque um monte de gente fala, a gente fala de apologia ao crime e tal, muita gente acha que não existe. Que não, isso aí é só argumento, é jargão, é uma censura. Meu Deus, é só abrir cara, aí eu peço pro Martinelli fazer a leitura ali de algumas letras que ele separou aqui. É que assim, ó, antes de mais nada, a gente tem que falar o quê? Eu fiz algumas críticas e riscos constitucionais que a gente tem tanto na lei anti-Uruan quanto também na PL do vereador. Então a gente tem que sempre analisar o quê? Quais são os riscos, aonde que está se batendo, aonde se vem aquela máxima do isso é censura. Tá? A primeira coisa que fala, liberdade artística de expressão. Artigo 5º, inciso 9 e artigo 220 da Constituição Federal. Ali já começa. Então tem censura. Só que a gente fala assim, até que ponto isso de verdade é uma censura? Tá? Então a gente fala, quando a gente vai ver a questão conceitual, ambas as leis elas trazem algumas nomenclaturas que são importantes serem levantadas. Primeira nomenclatura, fala que é para vedar conteúdo vulgar. O que é o conteúdo vulgar? Então diz, o que seria o conteúdo vulgar? Se a gente for buscar pela etimologia da palavra, buscar ali pela própria origem dela para entender o conceito, o vulgar, ele vem do latim e significa vulgus, ou seja, aquela coisa que vai contra a coletividade. O que vai contra a coletividade? Tu vai num palco e tu mostra algo erótico, tu tenta mostrar partes do corpo, tu tenta trazer algo que deveria ser reservado à intimidade do lar, isso é vulgar. Tanto é que se não fosse, é só tu parar pra fazer aquela pequena análise. Quando tu tá passando na rua e tu vê duas pessoas se beijando, e eu não tô falando só de homossexuais, eu tô falando de heterossexuais também, eu tô falando duas pessoas estão se beijando, o que tu sente? Tu se sente constrangido, porque é normal, tem coisas que tu diz assim, a gente sabe que existe, mas elas têm um local adequado a serem feitas. Tá? Então tu fala, mas se é natural do homem, o nudismo não é um problema, porque é natural do homem. Sim, mas existe uma lei que fala que é... Um artigo, na verdade, fala que é atentado ao pudor. E outra, não é nem só o fator público. A questão é onde eu estou. Porque, por exemplo, um beijo de um casal num altar diante de um sacerdote que está oficiando um casamento... Perfeito. É plenamente aceitável porque se criou uma expectativa para isso. Você está no lugar sabendo que isso vai acontecer natural. Faz parte da liturgia. Faz parte da liturgia. Diferente de um beijo em palco, praça show, pública. Ou aquela coisa lá de colocar o dedo no ânus do outro, fazendo uma centopeia humana, praticamente. Exatamente. Acho que se viciaram no filme quando fizeram aquilo. Ou introduzir um crucifixo, por exemplo, no orifício anal. Exato. Por exemplo, para mim, enquanto cristão evangélico, o crucifixo não
Pra mim não manifesta nada. Agora, em respeito ao cristão católico, eu preciso entender que, cara, isso aqui excede o limite. E detalhe, não foi uma prática feita dentro de um templo religioso, que daí tem uma outra conotação, tem uma outra esfera. Porque daí entra o fator, assim, apologético, né? Defesa da fé frente a outra fé. Não, tô falando de um ambiente público, uma manifestação pública que acontece, né? Amplamente divulgada, e aí alguém simular a crucificação de Cristo. Veja, no sentido da bestialidade, porque também acontece simulação do sacrifício de Jesus no período da Páscoa ali nos pavilhões da Festa da Uva. Mas qual que é a diferença que tem que ser levantada nisso? Numa tu tá tentando trazer uma questão histórica, perfeito, tradição, e a outra é a bestialidade. E na outra tu tá tentando exatamente o quê? Provocar. Tu tá querendo simplesmente... denegrir a imagem, exatamente. Então tu tá querendo... O objetivo não é trazer a cultura daquilo, mas é simplesmente atacar. E no momento que tu tá atacando, tu não tá mostrando respeito. Veja que não é o que se faz. Não ter respeito é a falta de empatia. É o porquê se faz. Não é o que se faz de maneira objetiva, mas é o porquê. Qual é o espírito por trás da ação que está sendo feita? Qual que é a ideia que alguém tem na mente quando propõe uma manifestação dita cultural, né? Exato. E continuando, a outra sequência é sempre... como é que vai se falar em apologia ao crime? A gente vê que talvez o cidadão leigo, mas muito mais aqueles de mau caráter, vamos colocar assim, começa a falar que não tem como se falar em apologia ao crime, mas isso já está previsto no Código Penal. Tô certo? Sim, tá então já estamos nesse ponto. Tá escrito lá. Então, quando a gente fala assim, apologia ao crime, eles não estão fazendo apologia ao crime, né? O Oruan pega e fala o quê? Eu tô cantando o que eu vivo. Tá bom, perfeito. Mas então vamos ler algumas músicas que ele e os amigos dele cantam e vamos verificar se isso realmente é o que eles estão vivendo ou se eles estão fazendo a menção ao crime. Se isso não é uma apologia, tá? Primeiro eu separei aqui uma que é Comando Vermelho. Já começa pelo nome da música. Já vemos que os nomes dos artistas são muito, muito bem trabalhados, tá? Que é Menor do Chapa. Que começa... Humildade, disciplina, vida louca. Diretamente do Chapa. Só proceder. Turano mais bolado aí. Fundamento do CV. O que é o CV, né? É cavalo verde, de certo, né? o card vermelho, sei lá. Servir, mandado, vai sair de fininho. O que é o mandado, né? Na humildade, liberdade pro Marcinho. Quem é o Marcinho, né? É uma criança jogando bola ali na rua? Não. O Marcinho é o criminoso condenado, filho desse dito artista. Já começamos assim. Líder do Comando Vermelho. Acho que é pai dele, né? É pai dele. do Oruan. Pai do Oruan. Tá? Que é Mauro ou Oruan. Né? Então vamos lá. Segundo, 22, Meu Vulgo, que é uma música maravilhosa do Oruan também. Olha só. Não rendo pra ninguém. Problema do Estado. Problema do Estado. Montei meu castelo. Botei medo no diabo. É realmente aquela cara dele, do jeito que ele se veste, cara, eu mesmo sinto medo de vez em quando. Suas atitudes me provam o contrário. Bandido que é bandido é sempre respeitado. Bandido não deve ser respeitado. Tá? E daí dizem, só isso? Não, vamos pra mais uma, que essa aqui, essa é boa, tá? Essa aqui eu prometo pra vocês que essa vai ser a melhor de todas. Vermelhão tipo Faixa de Gaza. MC Pivete, que também foi cantado pelo Oruan. Na faixa de Gaza, sou homem-bomba, ou seja, sou terrorista. Na guerra é tudo ou nada. Várias titano no pente. Colete à prova de bala. Nós desce pra pista para fazer o assalto. Apologia ao crime descarado, mas dizer que isso aqui é só... Não tá nem velado. Tá? Mas tá fechadão no 12. Se eu tô de rolé 60 bolado. Perfume importado, pistola no couto. Mulher, ouro e poder. Lutando que se conquista. Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista. É Eco, Lacoste, é peça da Oakley. Várias camisas de time. A superficialidade total a gente vê na própria música. Os valores totalmente distorcidos. O material tem mais importância do que o espiritual. Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Nós planta humildade para colher poder. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Um Estado terrorista dentro do Estado brasileiro. Tá? Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia. Covardia entre eles, né? Não é qualquer um que chega e ganha. Moral de cria. Consideração se tem. Para quem age na pureza. Para quem tá amando o papo é reto. Bota as peças na mesa. Quantos amigos ouvi e morar com Deus no céu. Espero que vejamos mais. Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Qual o papel do crime? Por isso eu vou mandar assim. É CVRL até o fim. É vermelhão desde pequenininho. Só menor bolado nas favelas do baixinho. Não dá, não dá, não dá. Por isso eu mando assim. É CVRL até o fim. É vermelhão desde pequenininho.
Artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Só abrir o Código Penal, as normas criminalizadoras que ali estão, que elas tipificam uma conduta que é tida como criminosa, que põe em xeque a ordem jurídica estabelecida. Então, fazer apologia às condutas que ali estão, como o Martinelli leu, que nós vamos descer e praticar o assalto, artigo 157 do Código Penal, é crime. Então, todo e qualquer que o fizer está praticando um crime, que eu ainda acho baixa, que é a pena de detenção de 3 a 6 meses. Acho muito pouco, mas tudo bem. Em razão da hora, eu peço antes pro vereador fazer um comentário, depois a gente ainda passar sobre a questão das crianças, né? Da sexualização precoce das crianças, que é um problema hoje que se vive. É uma questão de um acesso a conteúdos pornográficos, a ações pornográficas, né, tendo uma certa adultilização das crianças para certos conteúdos, para outros não. Então, eu peço que o senhor faça um comentário sobre esse conteúdo e depois introduza já o... Eu vou ser breve, até pelo adiantar da hora, Fernando e Martinelli, o Guilherme, né? Mas o Ferreira e Martinelli. É mais fácil. Mas até porque não que eu não considere importante essa parte, mas essa questão da criança é um tema muito caro para mim. Acho que a gente precisa de tempo para discutir. Mas, em resumo, aqui está o extrato daquilo que nós estamos falando, né? Como é que o poder público... É uma contradição do ente público financiar um evento como esse. Imagine que a prefeitura de Caxias do Sul, por exemplo, resolve contratar um show de alguém que canta esse tipo de música, que manifesta esse tipo de comportamento, que coloca em xeque toda uma sociedade. Oruana, festa da uva. Já pensou? Pois é, então assim, alguém vai dizer, não, mas o atual prefeito é muito gente boa, o prefeito anterior também era tranquilo, o outro prefeito que nós vamos eleger também. Mas a gente não sabe o futuro, o que pode acontecer. Quem pode assumir um governo do executivo e outra, critério de discricionariedade. Depois que fez, já era. Para anular uma coisa dessa aí, tu tem que escalar numa questão judicial e entrar com medidas mais severas. E a gente sabe como é que a coisa é morosa e como existe, parece que um jogo de cartas marcadas muitas vezes. Então a gente não pode dar sorte ao azar. Ah, mas Caxias nunca teve um episódio desse. Então nós vamos esperar ter um episódio desse, né, em que pede de fato do recente episódio do Ordovás. Vamos esperar ter um episódio como esse para depois a gente tomar a medida? Depois a gente ir lá e chorar pela situação? Então eu acho que é uma questão de sanidade mental. E isso está muito distante de ser algo de esquerda ou direita. Aqui diz respeito ao conceito de proteger a sociedade. Tanto é que o nome que nós demos, né, para este PL é Sociedade Protegida. Essa foi a ideia. A sociedade protegida. Não é uma revolução, não. É sociedade protegida. A sociedade precisa estar resguardada. O pai e a mãe têm que sair de casa consciente de que não vai precisar se deparar ou ter o seu filho lá na escola pública, por exemplo, tendo que presenciar conteúdo desse tipo. Ou algo que vá ultrajar a sua religião, aquilo que contradiz, inclusive, o que diz a própria Constituição, né? Que existe a liberdade dos pais em educar os seus filhos, de ensiná-los. Então, a religião, ela vem a partir daquilo que os pais determinaram aos filhos. Depois que ele for maior de idade e resolver, tiver sua maioridade civil e resolver trocar de religião, mudar, aí é consequência, escolha dele. Ele é livre para fazer isso. O proselitismo está aí e deve acontecer, né? Toda religião tem o seu proselitismo. Isso não foge à religião. Agora, o Estado financiar a intolerância religiosa, o culto e a apologia à criminalização, e principalmente esse tema que nós vamos entrar agora, que é a divulgação, o culto, a promoção da questão sexual, aí foge todo e qualquer parâmetro moral que a gente possa ter na sociedade, né? Acho que o senhor pode fazer já uma introdução a partir da experiência que o senhor tem com jovens e crianças. O que eu vejo? Que, de novo, volto naquilo que eu falei no início. O comportamento e a cultura vão moldar o caráter e as ações, né? O comportamento são as ações, são moldadas pela cultura e por aquilo que passa na cabeça da criança. Então, imagina uma criança que está em fase de formação. A ciência diz que até os 25 anos, mais ou menos, é o tempo que alguém está com o seu cérebro plenamente formado. Então, o cérebro humano vai até os 25 anos para ter essa formação, e uma criança com 3, 4, 5 anos é exposta a um conteúdo desse nível, né? Onde promove práticas ilícitas, onde ela é precocemente sexualizada e existe, inclusive, uma imposição sobre ela. Primeiro que nós estamos falando de uma incoerência, porque, assim, aí entra no fator conservadorismo político, né? Para uma parte da sociedade não se pode mexer na maioridade penal de 18 para 16 anos, porque ele é muito novo para poder assumir os seus erros. Mas uma criança de 8, de 10, de 12 anos pode decidir mudar de sexo e está tudo certo. Inclusive isso aconteceu em São Paulo já.
Tem matéria, inclusive, amplamente divulgada na imprensa sobre isso. De os pais não poderem exercer a escolha, não exercer o seu direito enquanto pais, enquanto... O poder familiar constitucionalmente previsto. O poder familiar. Então, a gente rasga a Constituição, rasga o Código Civil, retira esse poder que está posto para a família. Em nome disso, nós temos, não, a criança tem a liberdade de decidir. Mas como que uma criança vai decidir se ela não consegue distinguir entre a mão direita e a esquerda? Ah, mas ela já sabe, ela tem 12 anos, sabe o que é a mão direita e a esquerda. Mas o cérebro dela não está plenamente formado, ela não passou pelas etapas naturais da vida, biologicamente, fisiologicamente, mentalmente, psicamente, que são naturais e inerentes ao ser humano para que ela possa chegar a algum tipo de conclusão. Quer dizer, com 18 anos, com 16 anos, o jovem não pode ser responsabilizado por ter dado um tiro na cara de um pai de família e ter matado, ter posto fim à existência de um pai de família. Que é o seletismo, né? O Exatamente. Seletismo é aquela coisa, a pessoa só tem realmente capacidade o neurônio funciona só para poder decidir a partir dos 18 anos para determinados assuntos e menos para outros, de acordo com a vontade de uma pauta política. Então isso acaba sendo colocado. Perfeito. Então, hoje mesmo eu falei sobre esse assunto, perceba o quão grave é essa questão, que hoje a Polícia Civil, tem uma matéria, inclusive, foi divulgada no Fantástico, se eu não estou enganado, a Polícia Civil conseguiu monitorar, o setor de inteligência da polícia está monitorando uma menina que estava num aplicativo, não lembro, eu não vou citar o nome do aplicativo até para não fazer juízo de valor, daqui a pouco não é explicativo e fica mal, né? Claro. Mas enfim, uma plataforma lá online onde ela estava, tinha, sei lá, 30, 40 telespectadores, né, pessoas acompanhando, e ela estava dentro do seu quarto, sendo vítima de estupro virtual. Olha a expressão, estupro virtual. Aí a polícia, por meio do setor de inteligência, estava acompanhando as negociações, digamos assim, porque ela era chantageada a todo instante, né? Ó, nós temos fotos suas, então nós vamos largar essa foto na rede se você não fizer isso, não fizer aquilo. E era coisas assim absurdas, né? Por exemplo, o bebê, a própria urina, por exemplo. Né? Coisas assim. Isso é o mais simples que eu estou dizendo aqui. E aí a polícia entrou em contato com a mãe e disse, a sua filha está sob risco. E a mãe disse o quê? Não, minha filha está no quarto dela, está dentro de casa. Disse, não, vá no quarto da sua filha. E quando chegou lá, a filha estava tendo essas práticas. Então veja, uma criança, né, um adolescente no caso, era uma adolescente menor de 18 anos inclusive, mas uma adolescente já, ainda sendo influenciado por esse tipo de comportamento, porque passou por um processo de chantagem. Agora imagina o poder público, com dinheiro público, com ente público, utilizando espaço e principalmente financiando, né, de maneira literalmente monetária, financiando tal prática, promovendo isso, seja por meio de uma exposição, seja por meio de uma propaganda em um aplicativo como esse, porque aqui parece ser muito reducionista, né? Ah, não, mas financiamento público. Não, mas o tanto que o poder público pode utilizar, de, por exemplo, empregar dinheiro em um patrocínio de um evento que promova isso. Ou a prefeitura figurar como apoiador cultural de tal coisa. Ou então a prefeitura, por exemplo, lá fazer um ato de publicidade em parceria com alguém que promove esse tipo de coisa. Então a coisa ela vai escalando um nível bem grande. Sob a chancela de diversidade e inclusão. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um parâmetro. Outra coisa, que não tem muito a ver com o projeto, mas entra no fator de sexualidade, claro, já é a banalização da pedofilia. Hoje o pedófilo já é tratado como alguém que antes de criminoso ele é doente. Então, já que ele é doente, ele não deve ser punido como um criminoso, e sim ele deve ser tratado como um doente. De fato, psiquiatricamente há um distúrbio, mas ele tem consciência de Perfeito. Que estupro acima de 14 ou estupro de vulnerável é um crime. Perfeito. E então, o desconhecimento da lei não pressupõe inocência. Exato, é uma escolha, ele optou por fazer o crime. E outra, nós como cristãos sabemos que a lei ela tem a sua gênese, de novo, né, falando aqui na questão principiológica, em um senso de humanidade. No nosso interior existe a convicção de que é errado matar o semelhante. Existe um valor moral inerente a nós. Perfeito. Nós pegássemos todo o Código Penal e rasgássemos e etc., e tivéssemos que escrever de novo do zero e começar a sociedade, dentro de nós existe algo inerente a nós, para mim é uma concepção do transcendente, do imanente, de que é errado matar o semelhante, de que é errado roubar, de que é errado furtar, de que é errado, sei lá, a prostituição. Né? Que também é uma outra discussão bem ampla, né? Inclusive. Sim, hoje é job, né? Bem polêmica. Exatamente. Que foi glamorizado, na verdade, né? Tanto que tem música exaltando. Perfeito. Então, aquela questão, a privacidade, o valor ao próprio corpo se tornaram, sinônimo de conservadorismo, e assim, algo retrógrado. De fundamentalismo, né? Fundamentalismo. Fundamentalismo moral, como eles dizem, né? E outra, existe hoje uma apologia à ignorância. Sem dúvida. Hoje, boa parte dos influencers que as pessoas assistem e etc. vão dizer o quê? Não, você não precisa ter diploma superior, você pode faturar milhões só pelo teu celular.
É o jogo do tigrinho, né? A imbecilização das pessoas. Né? A imbecilização, a bestialização das pessoas, o apelo à ignorância, porque todo mundo sabe, isso foi dito pelo próprio Lula. O Lula disse que alguém, depois que começa a ser alfabetizado e ganha a partir de X valor, acho que era 4 mil, 5 mil reais, parava de votar neles. Porque existe uma libertação intelectual das pessoas. Não, e vamos lá, a gente não tá aqui nem falar. A questão da ignorância não é que as pessoas que estão nos assistindo eventualmente, eu não tenho diploma superior, vocês estão me criticando. Não é isso. Perfeito, não é isso. Não é isso. Existem, vamos lá, aquilo que os antigos convencionaram de a faculdade da vida. Perfeito. Né? Existem pessoas que não se formaram no fundamental, que têm mais conhecimento, estão muito além dos ignorantes de hoje. Mas assim, perfeita a tua colocação, Fernando. Não se formaram não porque não quiseram buscar o conhecimento, porque não tiveram a oportunidade. Sim. Precisaram trabalhar. Exato. Só que constituíram família, foram pessoas dignas, etc. Nossos próprios nós pais, estamos daqui a aqui. pouco, avós, e nós estamos aqui por eles. Agora, diferente de nós que estamos nessa geração, que nós vemos um culto à ignorância. Perfeito. Onde você levar um livro na tua mochila e abrir o livro no recreio, você é tido como um idiota. Não, você não deveria estar lendo livro, você deveria estar paquerando uma menina no recreio. Tu é estranho, né? Tu é um estranho, tu é um idiota, isso e aquilo, né? Bom, é que há quem diga que o tido como idiota hoje vai ser chefe do descolado, né? Que no passado era descolado na escola, vai ter como patrão lá na frente. Então, o mundo vai dando as suas voltas. Eu acho que tem gente com doutorado que é um boçal. Né? Perfeito. Isso, o canudo não valida ou desvalida uma pessoa, valida ou invalida. A questão é a ignorância como um todo, ignorar, assim, fechar os olhos, dizer não quero, o conhecimento tá aqui, mas eu escolho não querer o conhecimento e ficar na escuridão da ignorância. Aí acho que isso é um problema, né? A questão, o resumo todo é glamorizar a ignorância. Perfeito. É o que você coloca, aquela coisa... Romantizar a ignorância. Romantizar, aquela coisa... eu nunca li um livro e tô aqui ganhando tanto. Isso é uma coisa que deveria ser triste. Exatamente. Sabe o prazer que se tem em concluir, de fato, um livro. É uma jornada. Então não é uma dopamina rápida. É aquela questão, eu não consegui concluir um curso de faculdade. Eu nunca estudei até mais que a 4ª série. Fala como se isso fosse algo a ser comemorado. Na verdade, tem que dizer assim, eu não tive essa oportunidade, mas eu espero que eu possa proporcionar isso aos outros. E fico feliz por aqueles que conseguem concluir isso. Em última instância, é um valor filosófico e moral da ideia de que quando você conquista as coisas muito rápido na vida, não tem valor aquilo que tu conquistou. E logo perde o sentido. E aí nós temos pessoas com 40, 45 anos que recorrem ao suicídio. Porque não encontraram mais sentido nenhum na vida. Isso entra muito naquela questão do universo 25, do John Calhoun, não sei se assim pronuncia, que ele colocou 2 casais de ratos em um local com comida em abundância e proteção total. Começaram a se reproduzir e chega naquele ponto em que os ratos, por terem tudo que eles precisam, por não terem a dificuldade, por não terem um propósito, eles chegam ao ápice. Ao chegar ao ápice, eles começam a fazer o quê? Tem a questão da desvirtuação sexual, tem a questão do... acho que não vou entrar em algumas palavras para não ser cancelado, mas começa a ter algumas situações e começa a ter o quê? Os machos começam a se ficar entre si, as fêmeas começam a ficar mais agressivas com os filhotes e abandonar os filhotes, começam a se isolar. Automaticamente isso tudo aconteceu no universo 25 com ratos. Chegou ao ponto em que começaram a se matar entre si. Nossa. Tá? Porque ao momento que tinha comida, eles ainda assim entraram no canibalismo. Porque quando se tem tudo, se perde o propósito, não tem mais aquela busca, os ratos eles começaram a entrar numa espécie de depressão. Até que chegou o ponto em que se mataram até o último. E o último que ficou sozinho morreu de, solidão dentro do local. Mas tu vê que a anarquia, ela não é a solução. O ser humano, ele nasceu com a necessidade social, tá? Para viver em sociedade. Somos um ser social, né? Somos um ser social. E além disso, ele nasceu para ter regras, para poder batalhar. O ser humano que tem as coisas muito rápidas, como coloca o vereador, automaticamente, por ter tudo muito fácil, muito rápido, ele perde o propósito. Porque a beleza da conquista não tá em chegar na última página do livro, pela analogia, mas sim percorrer cada uma das páginas. O processo é a beleza. E quando tu corta o processo, tu automaticamente perde o propósito. E olha que interessante, é o que acontece com alguém que ganha na Mega Sena. Volta à pobreza. A maioria das pessoas acabam voltando à pobreza em pouco tempo. E alguém vai dizer assim, nossa, tu vê só que interessante. Pô, como é que a ciência faz para provar isso? Pois é, a ciência bebe daquilo que diz a Bíblia. Perfeito. Existe um dos provérbios da Bíblia que diz assim, a posse antecipada de uma herança trará consigo maldição. Tá na Bíblia pródigo, isso. Né? A posse antecipada de uma herança trará consigo maldição. Tá na Bíblia. Quando você acessa de maneira prévia, precoce, algo que era para a maturidade, e maturidade não é 18 anos, maturidade pode ser 40, exato, você acaba amputando o processo. Um belo exemplo aqui, que não é a discussão, mas já que nós estamos falando de sexualidade, o relacionamento sexual fora de uma constituição de casamento. O relacionamento sexual de maneira desregrada, irresponsável,
leva a uma ferida que não diz respeito só ao corpo físico, mas à alma da pessoa, à mente da pessoa. Exato. Isso aqui é uma coisa que pode se explorar muito, porque foi uma posse antecipada de uma herança. Existia algo resguardado para o momento chamado casamento, e a partir dali você começaria uma família, e você antecipa isso. E aí quando você encontra alguém para casar, e tá quase que mutilado, amputado de várias formas, porque você foi se entregando ao longo da vida e não se preservou para aquele momento. Perde sentido aquele ato. Perfeito, perdeu sentido. Perdeu sentido. Tu estraga os valores, né? Imagina você receber o valores, diploma da graduação no primeiro semestre. Qual seria a motivação de cursar os 10 semestres? Tu não tem o conhecimento, tu não tem a maturidade, tu não tem o preparo para ter aquele diploma, automaticamente ele se torna vazio. Exatamente. E quando se torna vazio, tu perde a própria alma, né? Perdeu o Então propósito. tu fala, é muito normal mulheres do job, quando chegam a uma idade mais avançada, odeio essa palavra job, cara, porque eu citei ela aqui. Não, vamos falar o que realmente Mulheres do trabalho. Mulheres do... Traduzindo. do mundo. No mundo sexual ali, tu percebe que elas Na chegam vida. num padrão em que elas realmente elas se perdem, elas não conseguem mais se vincular emocionalmente. Elas apagam. Tu olha pelo olhar de uma pessoa quando entra nesse mundo. Nossa. E tu olha quando tá saindo. Não, os bastidores do mundo da pornografia, das filmagens, etc., você percebe que é algo completamente ensaiado, montado. E existe pessoas sendo escravizadas para financiar o prazer ali. Tráfico humano. E escravização não é no sentido subjetivo, é literal. Gente que trabalha por uma comida, por um pouso e algumas horas vagas ali e trabalha em cima disso, sendo escravizado. Então como é que alguém vai defender a escravização em nome da liberdade? Portanto, no momento temporal que a gente está. Para a gente sintetizar, então, aqui, toda essa conversa que está dentro do conteúdo da vulnerabilidade, né, das crianças. Então, a questão da vulnerabilidade, as crianças, sim, estando suscetíveis a esse tipo de conteúdo, perde o sentido. Não precisa aqui escutar, nós três, pode escutar um psicólogo, que não sejam os psicólogos que vêm de movimentos para tentar justificar a prática agora dentro da psicologia. Né? Os especialistas de plantão, que infelizmente vão contra os ensinos científicos, seja da psicologia ou da própria psiquiatria, que mostram que sim, há uma sexualização, há distúrbios, disfunções, ausência de sentido, a questão perde-se a libido, existem N situações. Aqui a gente está falando sobre um ponto de valor, mas que a gente cai sobretudo na questão da formação do indivíduo, que sim, tem problemas. Existe a disfunção herédia, existem diversos outros problemas que prejudicam o relacionamento, prejudicam uma pessoa que eventualmente, como foi antecipado, que não consegue se vincular e depois vira um adulto ou uma pessoa mais velha frustrada, que não viveu a sua vida da melhor forma. Não consegue encarar uma entrevista de emprego, por exemplo. Exatamente. Exato. Então, essa é a questão de nós protegermos as crianças, termos instruções adequadas para elas, seu cuidado. Na escola, a escola é para estudar. Não é lugar para trazer inclusões que prejudicam a criança, conteúdos que não dizem respeito a elas. A escola tem que ser para educar e instruir na sua formação fundamental, na sua formação média e depois aí adulto em diante, beleza, mas igual a função de uma instituição que é o ensino superior, que foi inclusive estruturada pelo cristianismo na história, tem também a função do seu conhecimento superior. Perfeito. Com relação a isso, antes, considerações finais, para depois a gente passar às considerações finais do nosso convidado? Na verdade, acho que as considerações finais que a gente pode trazer é que a PL do vereador ou outras que estão circulando nesse território brasileiro, elas realmente estão objetivando trazer controle àquilo que o óbvio deve ser dito. É, isso aí. Então ela está falando que existem sim valores que são de família, existe sim apologia ao crime, existe sim o que é o vulgar. E quando isso já é um entendimento social, está previsto em lei, quando isso já está escrito, a gente precisa de novo voltar, criar um projeto de lei que vai ser aprovado, tá? Que nem já foi para a CCJ ou da Amanda Vettorazzo, é preciso isso. Tem que se colocar esse texto de novo para que consiga impedir que práticas que estejam indo contra o social sejam perpetuadas por pessoas que querem tirar uma vantagem, mas pelo pessoal. Eles falam, está impedindo tal artista. A gente entende que não é impedir o artista. Se for falar em menor minoria, é o próprio indivíduo. Mas aqui a gente tem que falar no bem coletivo. E ambos os projetos de lei, eles estão falando exatamente o quê? De trazer o bem à coletividade. Impedir que o recurso que o cidadão tira da goela para poder pagar impostos, porque somos um país caro para fazer a manutenção, seja destinado para bancar pessoas que estão fazendo apologia exatamente para destruir a própria família, para poder fazer com que haja criminalidade. Então, é incoerente que eu pague para que tais pessoas vão lá e tentem destruir aquilo que eu prezo. Perfeito. Vereador? Apenas agradecer a vocês, a cada um que nos acompanhou aqui nesse episódio, né?
E agradecer a vocês pelo convite, por ser o estreante aí, né? O primeiro. Muito feliz mesmo e honrado. E já desejando vida longa aí, a Conversa Magna, né? Perfeito. O baita nome, inclusive. Vida longa ao projeto de vocês. E ficou bem conservador, inclusive, né? O podcast. Nós não combinamos, tá? Mas aos 3 aqui, de sobretudo. Verdade. O frio permitiu essa... Exatamente. Mas muito feliz em poder contribuir de alguma forma. E acho que muito do que nós falamos aqui diz respeito a uma palavra, fundação. A gente tem que cuidar da fundação da sociedade. E o projeto visa isso. Proteger a sociedade em sua fundação, especialmente quando nós falamos de crianças e quando nós falamos de religião. A religião, ela tem um papel fundamental na vida do ser humano, na sociedade como um todo, na construção da sociedade. E as crianças precisam ser protegidas porque são a presa fácil, o alvo mais vulnerável. São aqueles que estão na iminência do perigo. Então a gente precisa preservar, né? Por que se ensina primeiros socorros para os pais, por exemplo? Por que ensina uma criança a ser desengasgada? Porque ela não tem consciência do quanto que ela pode comer, do como ela deve mastigar. Ela está aprendendo. Da mesma forma, a gente tem que preservar a criança da exposição, do ridículo, da criminalização, da erotização, da sexualização, tudo isso. E o principal, isso acontece de maneira precoce. É vil, é ultrajante olhar e perceber que alguém está atentando contra uma criança. Na melhor fase da sua vida, onde ali está sendo desenvolvida todas as emoções. Para concluir, só quero trazer um exemplo. Eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento, eu diria, não tem nível de pós-graduação, mas um aperfeiçoamento. E ontem nós ouvimos um senhor chamado Luiz Fernando Oderich, da cidade de São Sebastião do Caí. Ele é presidente, essa ONG, parece que não existe mais, da ONG Brasil Sem Grades. E quando eu ouvi, inclusive, o nome da ONG, eu já pensei no aspecto político, né? E fiz mais ou menos a cara que o Fernando está fazendo, assim. Brasil Sem Grades, e, cara, política de desencarceramento em massa, qual que é a ideia? E, na verdade, não. É um pai contando o seu relato do filho que foi assassinado em 2002. E em razão desse assassinato, há 20 e tantos anos atrás, 23 anos atrás, 24 anos, ele percorreu o Brasil inteiro, foi em várias audiências públicas em Brasília, Rio Grande do Sul afora, ganhou inclusive a medalha do Mérito Farroupilha aqui no nosso estado, pela sua contribuição, porque ele foi, no princípio, na raiz do problema, tentar entender por que existem criminosos na sociedade. Existe desigualdade social no Brasil? Existe. O capitalismo é um sistema que às vezes acaba privilegiando um em detrimento do outro? Sim. Nós temos que reconhecer que sim, de fato existe. É o menos pior entre os sistemas, na minha opinião. Mas tem os seus defeitos, tem as suas desvantagens. Ninguém está... Tudo que é humano tem suas desvantagens. Perfeito. Nós não estamos encontrando o caminho perfeito, é o caminho mais viável, né? Mas algo importante que ele falou sobre a ausência paterna. E um grande resumo da palestra dele, que foi ontem, inclusive, foi: a ausência paterna leva à produção em massa de pessoas que têm distúrbios, que tem uma disrupção mental, que tem uma dificuldade. E quando falo mental, não falo no sentido patológico, estou falando no sentido de sentimento. A mente do ser humano entrar em grande confusão pela ausência da figura do pai. Viram bastardos, né, mentalmente. Nós estamos falando da figura da família. Inclusive tem um livro que se chama Filho da Mãe, né? Um livro que ele escreveu, genial o título, inclusive, né? Justamente por isso, os pais que abandonam os filhos, e existe uma sobrecarga sobre a mulher, que passa o dia todo trabalhando, ainda tem que ter tempo para essa criança, para cuidar, educar, etc, etc. E ali existe uma grande perpetuação de problemas morais lá na frente, de etc. Caleb, quer dizer que alguém que não teve pai vai ser um criminoso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós podemos dirimir, nós podemos reduzir, minimizar o erro se nós dermos uma sociedade estruturada, e para que ela esteja estruturada, fundamentada, precisa estar protegida. Então, muito grato estar com vocês, de poder contribuir. Obrigado por terem auxiliado também nisso. Agora nós seguimos, né, numa peregrinação dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação ali da Câmara de Vereadores, aguardando o relator que já foi sorteado, né, para fazer a relatoria desse processo. E a gente torce para que ainda esse ano a gente tenha a votação disso e a aprovação, de fato, né, por parte do Executivo também. Perfeito. A todos aqueles que assistem e se interessaram por esse projeto de lei, está disponível no site da Câmara Municipal de Caxias do Sul, projeto de lei 71/2025. Façam as devidas cobranças aos seus vereadores. Seus representantes. Aos seus representantes. E, senhores, foi um prazer inenarrável, como diz um amigo meu, estar com vocês aqui. Este episódio conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio ou encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, presta atenção nessa dica. A K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com um atendimento personalizado, humano e direto ao ponto.
De investimentos a consórcios, de seguros a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp e agenda uma conversa rápida. O link está na descrição do episódio e vale a pena conhecer. Além disso, também deixo aqui o agradecimento aos nossos parceiros do escritório Martinelli Ferreira Advogados e também aqui a Sierra Studio. Pessoal, inscreva-se no canal, um projeto que está iniciando, a gente está deflagrando ele hoje aqui. Compartilhem, comentem, siga-nos no Instagram, @conversamagna. É um projeto que vem para realmente mudar o estilo de debate, trazer aqui, como nós falamos aqui, muita fundamentação, dialogar sobre diversos temas sem medo, sem receio, mas com qualidade. Por isso, Conversa Magna. Um grande abraço a todos vocês.